Olá, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês uma história muito emblemática, uma história que me proporcionou um aprendizado muito grande, tanto do ponto de vista individual, pessoal, como profissional, como educador. E eu queria primeiro começar fazendo uma pergunta para você. Você acredita em vampiros? Isso mesmo, Conde Drácula, seres vampirescos, o príncipe das trevas. Eu também não, graças a Deus esses seres não existem. Mas eu estudo o fenômeno da vampirização há mais de 15 anos. E a vampirização é um fenômeno real, quase que material. E todos nós, de algum lugar, sabemos o que ele significa. Quem nunca entrou num ambiente, muitas vezes, né, e sentiu aquela densidade no ar, aquele peso, ou muitas vezes, numa experiência com alguém, você termina o dia com aquela sensação de cansaço, né, como se sua energia vital fosse completamente sugada e drenada de você. Então, o fenômeno da vampirização é um fenômeno real que se manifesta nas relações sociais do cotidiano. E é muito importante nós termos consciência para prevenir e transformar. Então hoje a gente vai olhar esse fenômeno sob duas perspectivas, né? Do ponto de vista mitológico, mas também do ponto de vista real, a partir de uma experiência que eu vivi. Certa vez eu estava conduzindo um treinamento, né, em São Paulo para uma empresa distribuidora de gás. Era um curso sobre gestão de pessoas, um curso de 40 horas para formação de líderes, né? E durante esse processo, a turma foi interagindo, a gente foi entrando num processo de empatia muito profundo, né? E assim, o resultado ao final da semana foi extremamente satisfatório. Então, aquilo, né, reverberou muito positivamente dentro da minha trajetória profissional. Tempos depois, eu retorno para Fortaleza e recebo a ligação de uma gerente de recursos humanos de uma empresa de Curitiba. E ela ficou sabendo desse trabalho lá em São Paulo, né? E era amiga dessa outra gerente de recursos humanos e se interessou pelo nosso trabalho, e a gente marcou uma reunião para que a gente pudesse aí fazer um desenho de um projeto específico para a realidade dela lá em Curitiba. E aí quando a gente começou a conversar, ela pediu para eu descrever um pouquinho o trabalho, né, metodologicamente, como é que a gente tinha trabalhado isso com a equipe. Quando eu comecei, e ela disse: não, mas Luciano, olha, você já conhece Curitiba, você já veio a Curitiba, e até então eu não tinha tido ainda, né, a oportunidade de ter feito nenhum trabalho em Curitiba. E aí ela disse: olha, mas Curitiba é diferente, o povo aqui curitibano é muito frio, ele é muito bairrista, ele não se entrega logo de primeiro, ele precisa primeiro adquirir a confiança. Aí, não, tudo bem, a gente não faz essa atividade, a gente faz uma outra atividade, aí, e comecei a dissecar. Aí ela: não, mas olha, isso aqui não funciona. Porque aqui o povo de Curitiba... E é interessante que ela foi sem querer me vampirizando, pelo seu medo. E à medida que ela foi me vampirizando, eu fui me permitindo entrar nessa vampirização. E aí, né, assim, cada vez que eu tentava pensar em uma outra forma de trabalho, mas Luciano, isso aqui é perigoso, isso aqui o povo de Curitiba não gosta muito desse tipo de atividade, é um povo... E aí assim, né, eu fui cada vez mais me fechando. E quando eu olhei, né, eu estava completamente prisioneiro desse lugar, né, do receio, do medo de, né, muitas vezes ser invasivo diante de uma experiência coletiva. E aí eu cheguei para o primeiro dia de treinamento, a gente alinhou uma metodologia básica, eu cheguei no primeiro dia de treinamento, né, e eu estava completamente travado, eu fui completamente absorvido pelas crenças dela, de que naquele lugar não era possível conectar com as pessoas de um ponto de, né, contato mais profundo e verdadeiro. E aí incrível, né, porque eu fiz com que aquele mantra dela se tornasse uma verdade. O primeiro dia foi terrível, terrível. Era quase que se eu estivesse falando para uma plateia de gelo, né? Como se não tivesse vida do outro lado, sem nenhuma expressão no semblante. Né? É pior do que as pessoas reagirem negativamente, você não ter expressão, é aquela sensação de você estar ali num ambiente inerte. É quase, talvez, né, mais difícil do que você falar para um celular, como eu estou falando agora gravado, né? Porque ali você tem pessoas de fato, mas não tem interação positiva. E aquilo foi drenando a minha energia, né? Quando eu cheguei no segundo dia, eu já estava pedindo a Deus para desaparecer dali. É incrível como vem um cansaço no corpo, você sente toda a sua energia vital sendo sugada. Quando chegou, né, no final do segundo dia, era um treinamento de uma semana, né? Eu estava pedindo a Deus para aquilo terminar, e acho que eles também, né? Porque essa relação, ela é reciprocidade, isso eu queria aprofundar esse tema. E assim, né? Quando chegou a noite, me veio aquela centelha. Eu digo: já que está perdido,
amanhã eu vou ser eu mesmo, né? Pior do que tá, não tem como. E eu não sei de onde veio esse lugar, né? Mas veio uma renovação interior. E aí, assim, quando eu cheguei no dia seguinte, eu resolvi jogar fora, me desfazer de todas as crenças limitadoras que estavam impregnadas em mim, que haviam me vampirizado, né? E aí eu cheguei no segundo dia diferente, né? Eu cheguei mais entusiasmado, eu cheguei, né, com um nível de energia, de reverberação interior mais profunda. E aí eu comecei a entrar nessa reciprocidade. E aí é interessante, né? Porque você começa a entrar, ao invés do ciclo perverso de autodestruição, você começa a entrar no ciclo positivo de geração de influência. E aí eu comecei a perceber que de vez em quando uma outra pessoa ousava dar um sorrisinho aqui de cantinho de boca. E aí assim, né, eu digo, opa, aqui tem vida, então deixa eu me alimentar desse lugar. E eu começava a interagir de maneira mais forte e profunda com essas pessoas. E aí, à medida que você ia fazendo isso, é quase que como um jardim, né? Outras flores começam a desabrochar. E aí, assim, terminou o terceiro dia já mais leve, aquela sensação de peso já não existia mais, né? Já existia níveis de interatividade e de responsividade com algumas pessoas, onde o ambiente foi se construindo. E aquilo, né, reforçou em mim aquele ciclo positivo de transformação. E aí quando eu chego no dia seguinte, né, no quarto dia do trabalho, penúltimo dia, e aí assim, eu já entrei no processo mais solto, propondo uma interação propositiva, né, fazendo com que as pessoas se engajassem umas com as outras. E aí assim, o ambiente foi completamente se transformando, né? Toda aquela energia densa, vampiresca, minha e da equipe, ela foi se dissolvendo. Quando terminou o quinto dia de trabalho, a sensação é que eu estava conduzindo um treinamento aqui no Ceará, né? É como se a gente tivesse efetivamente encontrado um lugar de aconchego, de acolhimento. E assim, as respostas que eles trouxeram para mim que foram muito valiosas. E, Luciano, assim, o que aconteceu? Eu estava para desistir do treinamento. E o que eu me dei conta é que eles estavam disponíveis, aguardando que viesse de mim a mensagem de liberação. E eu, no mesmo movimento, passivo, esperando que eles pudessem efetivamente, né, me acolher a partir desse novo movimento. E essa experiência ela me ensinou muito sobre o ato de vampirizar, né? Muitas vezes quando nós falamos desses fenômenos, né, da vampirização, a gente acha que é sempre o outro que vampiriza. Mas quantas vezes nós estamos vampirizando a nós mesmos nos nossos ambientes ao qual nós habitamos? E muitas vezes não por intenção, porque aquela gerente ela não tinha a intenção de destruir ou de produzir fracasso naquela experiência educativa. Pelo contrário, ela era contratante, mas por medo nós vampirizamos. E muitas vezes por medo, por preocupação, né, por distanciamento emocional, a gente vai, né, produzindo exatamente o oposto do que nós gostaríamos em nossas vidas e na vida de terceiros. Então eu queria olhar para essa experiência como fonte de aprendizado, né, desvelando um pouquinho o mito do vampiro, não o ser vampiresco em si, mas a mitologia, né, porque toda mitologia expressa muito da natureza humana, né, daquilo que são elementos arquetípicos, simbólicos da construção de ser humano. E aí, para mim, eu queria começar a gente desvelando, né, um clássico do cinema, né, da sétima arte, o filme Drácula de Bram Stoker. Tem uma cena muito emblemática no filme quando o Drácula vai se aproximando do castelo, né? E é interessante quando vai adentrando naquele corredor do castelo, as plantas no entorno vão morrendo. E aí o primeiro elemento simbólico, por que essas plantas morrem? Né? Porque ele vampirizou-a, mas por quê? Né? E aí essa tem para mim uma conotação muito simbólica, mas muito representativa naquilo que é efetivamente a experiência com esses fenômenos na vida real. Para a gente entender isso, por que o vampiro faz esse ato de vampirização, por que ele drena a energia do meio, a gente precisa beber na fonte mitológica. Né? Será que isso é porque ele é mau, porque ele quer destruir os outros? Né? Mas na realidade tem elementos mais profundos. E aí a gente vai olhar para outro elemento mítico, né? O que acontece quando o vampiro se olha no espelho? Ele não se vê. Mas ele não se vê por quê? Porque ele não tem corpo? Não, né? Normalmente a gente vê, inclusive no cinema, o vampiro são personagens, né, esteticamente bonitos, são galãs. Então ali não é a simbologia do corpo. Por que ele não se vê? É
porque de fato não existe alma, né? Espelho vem do latim respecto, né? Que significa olhar com profundidade. Todo espelho ele tem essa dimensão da profundidade. Né? Então, quando a gente traz dentro da mitologia, o vampiro não se vê porque na realidade ele desconectou da fonte. Né? Ele rompeu, e aqui eu não estou falando de religião, mas a gente olhar, né, a história, a origem do Conde Drácula, como é que ele surge, né? Ele vai para as guerras sagradas, né? Ele vai lutar nas cruzadas, e quando ele volta, a sua amada foi morta por aqueles que juraram defendê-lo. Então ele faz um pacto com o demônio, né? Ele rompe com a igreja, mais uma vez aqui, sem nenhum elemento religioso, mas apenas como simbologia. Ele desconecta com essa fonte de nutrição. E aí ele está decretado, condenado a viver das migalhas e das misérias. Então ele precisa sugar a energia do meio. E isso é muito importante nós compreendermos na vida. As pessoas que muitas vezes estão nesse lugar de vampirização, na verdade estão sofrendo. Eu, naquele momento que me permiti ser drenado, né? Na verdade existe um lugar de medo, de receio. E esse é o lugar, muitas vezes, onde o vampiro exerce o seu poder, nesse lugar da treva, da escuridão. Então, né, para a gente entender o caminho de retorno, primeiro é a gente partir e sair dessa lógica perversa de que o vampiro é mau porque quer ser mau. Existe um elemento ali que o condiciona e o aprisiona naquela condição pelo resto da vida. Mas existe também na mitologia um caminho de redenção. E acho que esse é outro ponto muito simbólico. Né? Se a gente olhar dentro da saga mitológica, das histórias, do Drácula, de Bram Stoker, como é que você pode, né, resgatar esse vampiro? Né? Conectá-lo novamente à fonte. E é interessante, né? É pela morte. Mas ele morre enquanto vampiro para renascer enquanto essência, enquanto ser de luz. Percebam a simbologia disso, né? E como você pode fazer isso com um vampiro? Como é que você pode matar um vampiro? Né? Com um tiro você mata? Você não mata, né? Ah, com a estaca, mas se você enfiar a estaca na cabeça dele, no cérebro, você mata? Não mata, porque ele não é dominado, né, pela razão. Qual é o elemento simbólico? Né? É uma estaca no coração. E por que no coração? Por que não no dedão do pé? Por que não no estômago? Por que não em outro órgão do corpo humano? Porque o coração é o centro das nossas emoções. Então percebam, a estaca, ela perfura esse coração, ela abre esse lugar, né, que está aprisionado. Então é como se fosse um cadeado que é aberto para você se conectar com a beleza da vida, você se conectar com profundidade de sujeito para sujeito. Então percebam como elemento simbólico, esse lugar de resgate desses vampiros, de nós mesmos, está em abrirmos os nossos corações e nos conectarmos verdadeira e profundamente com o outro a partir desse lugar que é a nossa própria humanidade, humus, sermos férteis. E aí a gente começa a interagir isso, né, em relação a nós mesmos e em relação aos outros, né? Eu estava um dia numa sala de aula, conduzindo um treinamento, e uma participante, né, quando a gente estava falando sobre assunto de vampirização, disse: professor, isso é verdade. Eu peguei um Uber hoje, rapaz, incrível. Aquele cara começou a me vampirizar, né? E ele só falava de problema, ele só falava de dificuldades, ele só falava de desgraça, de tragédia. E aí assim, eu pedi: olha, pare, que eu vou descer. E ela desceu. Eu digo: não, beleza. Sem nenhum julgamento. Isso foi o que você deu conta de fazer naquele momento. Se a gente fizer mais uma vez essa metáfora com a lógica do vampiro, o que você fez foi colocar uma cruz, né, um colar de alho para se proteger, para que esse vampiro não te vampirizasse. Que eu acho que isso já é um mérito, porque já existe uma consciência do fenômeno acontecendo. Mas isso por si só não resgata e não redime aquele vampiro. Porque esse é o convite desse caminho de transformação como líderes, né? Como jardineiros da vida. O primeiro movimento, eu diria que é esse movimento de autoproteção, para que eu não me permita ser vampirizado como eu me permiti. Não foi aquela gerente de RH que me vampirizou por si só. Eu sou sujeito também, eu tenho minhas escolhas. Eu me permiti ser vampirizado por ela. Então eu não me protegi, primeira condição. Mas a segunda, né, a partir dessa proteção, qual é o lugar que nós podemos ocupar? Né? É influenciar o outro a partir do seu melhor, fazer o outro abrir o seu próprio coração.
né, é fincar as estacas, e aqui só como elemento simbólico, né? Essa estaca como ponto de abertura do coração do outro, para que o outro também saia, muitas vezes, dessa relação, né, de perversão diante dessa energia profunda que te mantém prisioneiro muitas vezes dos seus medos, dos seus próprios sofrimentos, das angústias, da ansiedade. E eu diria, né, num mundo onde as grandes patologias, as grandes doenças que assolam, né, estão associadas a doenças da alma, né, depressão, ansiedade, estresse, nunca se fez tão necessário nós aprendermos a arte da jardinagem, né, de transformar ou de redimir esses vampiros que residem em mim, como espaço de nutrição, né, e de produção da nossa verdade como humanos, como humus férteis que somos. Então fica a dica, né? Se gostou, vai lá, dá um like. Semana que vem tem mais um vídeo.